Olá, pessoas de bem! No vídeo de hoje, nós vamos falar sobre a análise sintática. A análise sintática é um conteúdo do nosso bimestre, falar sobre os termos essenciais, os termos acessórios e os termos integrantes. Todos os termos que estejam dentro de uma oração. E para iniciar, vamos revisar os termos essenciais. Tudo bem? Os termos essenciais são dois. E eles são essenciais por quê? Porque, a grosso modo, são sintagmas maiores. Os elementos maiores dentro de uma oração. As demais situações de termos, elas estarão dentro desses elementos maiores. E quais são, Whitney? O sujeito e o predicado. São os elementos maiores aí, os sintagmas maiores, certo? O sujeito é aquele ser que algum elemento vai ser dito sobre ele, vai ser mencionado sobre ele. E o que faz essa menção é o predicado. Por isso, este sujeito, ele tem uma subdivisão, ele tem tipos. Quais são? Vamos lá. O sujeito tem 5 tipos. O primeiro tipo é o seguinte, sujeito simples. Por que é sujeito simples, Whitney? Revise para mim, eu não entendi, eu não tinha entendido ainda. O sujeito, você precisa analisar o seu núcleo, a palavra mais importante dentro dele. O seu núcleo, quando ele só tem um núcleo, ele é chamado de sujeito simples, porque ele tem apenas um elemento dentro da sua formação. Observe, nós estamos estudando em casa. Confira que estamos estudando é um verbo, é uma locução verbal. A partir dessa locução verbal, você tem um predicado. E quem é que está estudando em casa? Nós, sujeito da oração. Dentro desse sujeito, eu só tenho um núcleo, certo? Se eu só tenho um núcleo, este sujeito é um sujeito simples. Sujeito simples. Agora, se tivesse assim, eu e vocês nos reuniremos nesta causa. Eu e vocês. Eu é um núcleo, vocês, outro núcleo. Eu tenho 2 núcleos. Quando dentro do sujeito eu tenho 2 núcleos, 2 palavras importantes, eu vou ter um sujeito composto. Whitney, mesmo aqui tendo nós, dando ideia de plural, ele é sujeito simples? Mais uma vez, sujeito simples, ele tem apenas um núcleo, uma palavra, mesmo que ela esteja no plural. Sujeito composto, obrigatoriamente eu tenho que ter mais de um núcleo, mais de uma palavra. 2 ou mais palavras formarão um sujeito composto. Temos ainda o próximo tipo de sujeito. Cuidaremos dos nossos parentes mais velhos. Quem é que vai cuidar? Nós. Nós cuidaremos. Como eu tenho dentro da situação um sujeito que não aparece, mas você sabe de quem se trata. Por quê, Whitney? Porque dentro do verbo, na sua desinência, você consegue conferir a quem ele faz menção, faz relação. Quem é que vai cuidar desses parentes? Nós. Tem o sujeito, só que o sujeito não apareceu. Dependendo da questão de vestibular, pode aparecer o nome sujeito oculto, sujeito elíptico, sujeito desinencial, a mesma coisa. Elíptico por quê? Uma figura de linguagem, elipse, que dá a ideia de que você retirou um elemento da oração, mas você sabe que ele está ali. Desinencial por quê? Porque o verbo, em meio à sua desinência, mostra para mim quem é o sujeito deste determinado verbo. Até agora tranquilo? Caso não esteja tranquilo, por favor, volte um pouquinho aí e veja novamente cada situação dessa mostrada, tudo bem? Vou seguir. Próximo tipo de sujeito é esse daqui. Observe. Encontraram um novo medicamento. Quem foi que encontrou? Eles. Eles quem? Não sei. A gramática normativa vai dizer: todo sujeito que tiver oculto não aparecer é sujeito oculto. Mas se esse sujeito oculto estiver na terceira pessoa do plural, certo? Ele vai virar sujeito indeterminado. Você não tem como saber eles. Eles quem? Já que você coloca uma ideia plural para este eles, você não sabe de quem se trata. Por isso que, toda vez que estiver de maneira oculta na terceira pessoa do plural, o sujeito ele vai virar sujeito indeterminado.
Ainda como sujeito indeterminado, tem uma outra construção. Alguns verbos, verbo intransitivo indireto e verbo de ligação, acompanhado da partícula se, ele também pode construir um sujeito indeterminado. Como assim, Whitney? Observa a frase. Fala-se muito sobre os problemas atuais. Fala-se. Quem é que está falando? Alguém. Não sei. Também é um típico caso de sujeito indeterminado. Por quê? Porque você não tem como dizer ao certo quem é que está praticando a determinada ação. Tranquilo? Até aí, algum problema? Beleza? Seguindo. O quinto e último tipo de sujeito é o seguinte. Existem orações que não vão possuir sujeito. E este sujeito é classificado como sujeito inexistente. Certo? Primeiro caso. Chovia bastante durante a madrugada. Observe que quando eu digo chovia, eu não sei quem é o sujeito, porque não tem. Chover é um verbo fenômeno da natureza. Relampejar, trovejar, certo? Amanhecer. Esses verbos, eles não possuem sujeito, a não ser que você construa uma oração que gere uma ideia conotativa. Choveram reclamações a respeito de alguma coisa. Choveram reclamações. Observe agora que quando você diz assim, tem sujeito, reclamações vira sujeito, reclamações choveram, só é você inverter, e não está no sentido de chuva, literalmente, está no sentido figurativo. Então, nessa situação, existe sujeito, sujeito simples. Agora, para todos os outros casos, oração que tenha um verbo fenômeno da natureza, o sujeito, ele é inexistente, certo? O quinto tipo de sujeito. Ainda sobre o sujeito inexistente, nós temos mais dois tipos. Segundo, faz 2 anos que não vejo meu amigo. Veja que, olha, tem pessoas que vão escrever ou falar, fazem 2 anos. Não posso. Porque este verbo fazer não está no seu sentido literal, de ação, de fazer. Está no sentido de tempo. Verbos que delimitarem essa questão temporal, eles não vão flexionar. A única exceção é com o verbo ser. Quando você perguntar assim, por exemplo, com relação a horas. Que horas são? São que horas? Por quê? Porque o verbo ser é o único que é temporal e vai se flexionar e concordar com o horário. E aí a resposta vai ser assim, por exemplo, agora mesmo. São 2 horas da tarde. São 2 horas. E não é 2 horas. Beleza? Somente com o verbo ser. Os demais casos eu tenho que deixar invariável. Porque é a oração sem sujeito. Certo? Há muitas pessoas descontentes atualmente. Veja que eu tenho a no sentido do verbo haver com relação ao existir. Toda vez que isso ocorre, também é uma oração sem sujeito. E não pode flexionar, porque quando não tem sujeito, não tem flexão. Certo? Aqui, a não ser com o verbo ser, como eu já falei. Agora, olha, há muitas pessoas e não haviam muitas pessoas. Certo? Mas se você usar o próprio existir, ele vai flexionar. Existiam muitas pessoas. É o haver que tem essa questão de não poder flexionar quando ele está no sentido de existir, porque vira a oração sem sujeito. Para a gente encerrar, com relação a esses termos essenciais, nós temos o predicado. O predicado, ele é dividido em 3 situações. Eu tenho o predicado verbal, nominal, verbo nominal. Tudo isso vai depender do núcleo que ele tenha, certo? Exemplo, observe aqui. Vocês são muito inteligentes. Confira que vocês, sujeito da oração. Sujeito, muito bem, simples. Beleza. São é o verbo. Este verbo não está empregado como verbo de ação, ele está empregado como verbo de ligação. Muito bem. Logo, se ele é um verbo de ligação, o que é que ele tem à sua frente? Um predicativo. Predicativo do sujeito, característica atribuída ao sujeito. Quem é que vira núcleo? É o verbo ou é o nome? O nome. Porque o verbo é de ligação. Lembra da regra? O verbo de ação, ele vira núcleo. O verbo de ligação, ele não vira. Quem vai virar? O seu predicativo.
o adjetivo que vai aparecer dentro do predicado, com tamanha relevância. Logo, eu tenho aqui um predicado nominal. Segundo caso, estou cuidando da minha família. Quem é que está cuidando? Eu, sujeito oculto, não apareceu. Estou cuidando da minha família. Ação ou estado? Ação de cuidar. Se o verbo gera a ideia de ação, ele vira núcleo. Não tem predicativo na frase, predicado verbal. Já a outra frase, Whitney acha seus alunos inteligentes. Sujeito, Whitney. Que tipo? Simples, só tem um núcleo, Whitney. Acha, verbo. Quem acha, acha algo, acha alguém. Acha quem? Inteligente. Seus alunos. Hashtag meus alunos. Logo, verbo achar, ele é verbo transitivo que pede objeto. Verbo de ação, ele vira núcleo. Inteligente é um adjetivo, também vira núcleo. Por isso que este predicado é um predicado verbo nominal. Espero que tenham entendido. Um grande beijo. Hashtag meus alunos.